Há um Espírito Santo nesse lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de te adorar. Obrigado por amar um pecador como eu. Obrigado por nos amar tanto. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados essa noite, Senhor. E que o teu coração venha sobre nós essa noite. Diga: Deus é bom. Diga: Deus é muito bom. Diga assim: Deus, comigo, tu és bom demais e eu não mereço. Aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez, querido. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, filha. Marcos 13, 7 diz assim: quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Amados, a maioria das pessoas, talvez todas as pessoas que você conheça, tem em si uma expectativa de fim do mundo. E a gente acaba entendendo isso de várias formas. Mas a Bíblia, ela não trata, em momento algum, de um fim para esse globo. Ele não vai explodir, ele não vai desintegrar, virar pó, não vai. O que a Bíblia trata, na realidade, é de um fim para o mundo diante de uma vida cotidiana. Afazeres, realizações, ambições, expectativas, tempo, tudo isso vai mudar. Tudo isso vai ser transformado. E diante disso, uma coisa que nós não podemos esquecer é que este mundo jaz no maligno, ou seja, este mundo está morto no maligno. Está entregue. Este mundo é um mundo onde as pessoas sempre vão pender mais para o lado do mal do que para o bem. Sempre. Um mundo onde a natureza humana se alimenta de maldade. Um mundo, querido, onde cada vez mais, diante de um amor que está se esfriando, as pessoas vão olhar mais para o seu umbigo do que para o seu próximo. Se acostume com isso. É este mundo que a gente vive. É esse mundo que a gente conhece e é esse cenário que o homem passa a conviver como mundo depois que ele é expulso do paraíso. Mas uma coisa que é comum e que tem sido comum em todas as gerações, querido, que tem passado por esse globo, é que sempre que há rumor de guerra mundial, como anda soando por aí agora,
é que aumenta ainda mais a expectativa de fim. O mundo vai acabar, parece que assim, tudo vai ser devastado, tudo que a gente conhece vai ser devastado. E aí a gente está diante de um fim, onde não há esperança de uma continuidade de vida humana. Toda vez que a gente ouve falar nessas coisas. Mas nós cristãos, querido, preste atenção. A gente que tem esse livro nas mãos, a gente que lê, a gente que conhece esse livro, esse tipo de sentimento não pode nos fazer se render. Esse tipo de rumor não pode nos fazer se prostrar. Sabe por quê? Porque a nossa vida, a nossa fé, as nossas convicções, querido, não são baseadas, preste atenção, em notícias de telejornais, querido, ou informações que chegam pela internet. A nossa vida não é assim. O nosso alicerce, ele tem que ser, e ele é, na realidade, firmado, querido, em cima de cada palavra que o nosso mestre amado disse. E em relação a isso, as palavras dele, ou a narrativa dele foi algo totalmente diferente, querido. Quando você pega e lê o capítulo 13 de Marcos, você vai encontrar Jesus falando sobre um monte de coisa, falso profeta, um monte de coisa. Mas no versículo 7, também caindo ali para o versículo 8, ele vai falar sobre guerras, sobre nação contra nação, sobre reino contra reino. Ele vai falar justamente sobre tudo isso, querido. E sabe uma coisa que é igual em todas as guerras? É um sentimento que toma tanto quem vai para a luta como quem fica. É o medo. Nós temos medo de perder bens, tudo que a gente construiu, a vida. Nós temos medo de não ver mais, porque a gente é apegado às pessoas, a gente é apegado à convivência. Quando você recebe a notícia de alguém que morreu, mas essa pessoa não tinha tanta convivência contigo, a dor não é tanta igual alguém que convive com você todos os dias. E ainda o medo de uma extinção. Isso é complicado, querido. E sabe o que é interessante? Desde que Jesus lançou essas palavras, desde que o Senhor falou essas palavras, elas têm se tornado verdade. Sabe por quê? Porque tem se cumprido o tempo todo. A gente fica meio sem saber o que fazer. Mas a partir do momento que o Senhor falou essas coisas, querido, o mundo não deixou mais de ter guerra sobre si. Só para você entender, mais ou menos assim, vou tentar gerar isso na mente de vocês, o que foi, ou o que era a época de Jesus, ou o mundo de Jesus, quando ele disse essas coisas. Porque naquele momento, havia sobre a terra uma certa paz, que as pessoas naquela época chamavam de Pax Romana. Pax é paz em latim. E significava justamente isso para eles: ausência de guerra. Mas como é que era essa ausência de guerra na época de Jesus? Os romanos, querido, tinham praticamente dominado todas as nações que existiam naquela época. E aí eles submeteram essas nações debaixo, da sua tirania. E aí eles estabelecem uma lei,
que essas nações que eles tinham conquistado, nenhuma podia lutar contra a outra. Então, de certa forma, tinha uma paz. E as pessoas acreditavam nisso, porque sabiam do tamanho que era o poder de Roma. Elas viviam isso. E no meio dessa guerra estavam os judeus. E esse povo, querido, vivia, inclusive os judeus, viviam de uma forma como se isso não fosse mudar. Não havia expectativa de mudança em relação a isso. Aí chega Jesus, filho do carpinteiro José, sem nenhuma relação social, sem nenhuma posição social, pobre, que Jesus era pobre, conhecido mais como louco, como beberrão, como comilão, herege, quase nada de profeta. Aí ele vem e diz: olha, vai haver guerra. Querido, o que você acha que aconteceu quando ele falou isso? Porque às vezes a gente lê isso, ou talvez não, mas você fica imaginando que quando ele falou essas coisas, as pessoas que ouviram foram correndo para casa para abraçar suas famílias e esperar a guerra chegar. Mas não foi assim. Na realidade, querido, quando Jesus falou essas coisas, o pessoal não deu muito moral para ele não. Assim como a gente hoje. A gente lê a Bíblia e não dá muito moral para as coisas que a Bíblia fala. E com Jesus foi da mesma forma. Principalmente, querido, porque naquele momento não tinha nenhum sinal. Não tinha ninguém para enfrentar Roma. Ninguém que tivesse coragem, então os caras nem sonhavam com guerra, querido. E aí a coisa foi passando. E aí Jesus morre. 40 anos depois, a guerra invade Roma. Em um ano, 4 imperadores romanos foram mortos. Só para você ter ideia, querido, nos últimos 300 anos, juntando Europa, África e Oriente, houveram mais de 300 conflitos. A palavra se cumprindo. Depois que Jesus lançou, querido, essas palavras na história, o mundo não parou mais de ter guerra sobre si. Entenderam isso? Raine, Gustavo, fiquem tranquilos, hein? Se ele começar a falar é que vai dar BO, aí ele tem que se prostrar. O mundo não parou mais, só que o que acontece? Na mesma fala com os discípulos, há uma continuidade. Ele continua falando, e é justamente o que eu li, ele fala: olha, preste atenção, quando vocês ouvirem falar de guerras, ou rumores de guerra, não tenham medo. E aí a próxima frase me assusta mais ainda: é necessário que isso aconteça. E aí a outra frase me assusta mais ainda: e ainda não é o fim. Ou ele chega para os caras e fala: olha, a questão é o seguinte, não se assustem, porque não vai ser através de uma guerra que o fim vai vir. Imagina os discípulos olhando para eles. A gente acha, querido, que esses caras andavam com Cristo, que a gente é apaixonado pelo Senhor, amém? Então como seria bom andar com o Senhor agora? Mas a gente acha que esses caras ficavam lá, né, querido? Jesus morre. Eles não acreditavam que ele ia ressuscitar, e ele falou que ia. Eles estavam reunidos
com medo de serem mortos pelos romanos. E Jesus vai lá alegrar esses caras, fala, cara, eu ressuscitei. E aí ele chega e fala, olha, não fiquem com medo, quando vocês ouvirem falar sobre isso. É necessário que essas coisas aconteçam. Amados, então para que serve tudo isso? Preste bem atenção. Essas coisas, querido, servem para mostrar como nós somos pecadores. Essas coisas servem para mostrar a ira de Deus. Amados, o mundo não vai acabar em uma guerra não, querido. Isso é coisa de cinema. Isso é coisa de Hollywood. Que fica gerando fantasia na nossa cabeça. Agora, é claro que é inegável que esses rumores geram temor, geram medo, geram, tristeza no nosso coração, principalmente para nós, querido. A gente mora num país tropical, abençoado por Deus, o Brasil não tem guerra com ninguém. Eu fui passar Natal na casa do meu pai, e eu tenho um cunhado que ele é fuzileiro naval, e ele veio com minha irmã passar o final de ano na casa do meu pai. E ele ficou 1 ano como guarda-costa do embaixador do Brasil na Líbia. E a gente conversando sobre essas questões de território, falou assim, cara, como você percebe como é bom ser brasileiro? E ele tinha que andar armado. E eu não me lembro agora, me parece que ele falou que estava indo, ele ia fazer alguma coisa no carro, e aí, todo lugar que você vai, em algumas regiões, os caras com metralhadora e fuzil parando você. E aí ele falou que cercaram o carro dele. E os caras gritando e falando, aquela coisa, e ele fala um pouco de inglês e tal. E aí mandaram ele descer. E aí ele, Brasil, Brasil. Aí os caras, Brasil? Ah não, Brasil. Cara, ele falou que os caras começaram a tirar até selfie com ele. Então para nós, guerra, querido, é um negócio que só no cinema. Só no cinema. E é interessante a gente não compreender essas coisas. Mas, amados, quando esse sentimento de medo, diante disso, vier sobre o seu coração, você que é cristão, você que crê em Cristo, olhe para essas notícias com a seguinte interpretação: a palavra de Deus está se cumprindo. Tudo que Jesus falou foi verdade. Olha só. É isso. É isso que Deus espera de nós diante disso, querido. E ele ainda disse que tudo isso era necessário. Mas por que era necessário? Amados, para mostrar que sem Deus nós somos incapazes de resolver os nossos conflitos, querido. Sem Deus nós somos incapazes de ter paz uns com os outros. É por isso que era necessário essas coisas acontecer. Tem mais de 2000 anos que o Senhor falou isso, amados. E a terra continua debaixo de guerra. Não há um dia nessa terra que um homem não se levante contra o outro, querido. E por que isso? Porque nós não somos capazes de nos resolver conversando. Nós não somos capazes, nós não sabemos, vou usar essa frase, nós não sabemos nos perdoar. A maldita da justiça própria, meu Deus, quando é que eu vou deixar falar sobre isso? A gente não consegue, querido. A gente não quer perdoar, a gente não consegue perdoar, e aí é vingança, é ganância, é luta por poder, por dinheiro,
por posse, por bens, é o que a gente quer. É irmão que fica anos sem falar com o irmão, não estou falando nem no contexto de igreja, estou falando em casa, gerados no mesmo ventre. E a pessoa não tem nem vergonha de dizer, nossa, tem 15 anos que eu não falo com meu irmão. Amados, pais que não conseguem perdoar filhos, filhos que não conseguem se reconciliar com seus pais, esposa planejando contra o esposo, ou esposo planejando contra a esposa. Amados, é esse mundo. Não há um dia, não houve um dia, depois que Jesus falou essas coisas, querido, que um ser humano não se levantou contra o outro, que o ser humano não se levantou contra o seu próximo. Amados, o próprio homem é o devorador do homem. A gente criou limites. A gente está se afastando. A gente não consegue se reconciliar. E aí essas coisas são necessárias, querido. São necessárias. É interessante a gente pensar nessas coisas, mas a gente conversando sobre esses rumores de guerra aí, e aí lá na empresa os meninos brincando, Reginaldo, sei o que, eu falei, velho, você está rindo de quê? Você tem 3 documentos, 4 documentos no Brasil que são importantes na sua vida, e sem eles você não consegue trabalho. Identidade, título de eleitor, CPF e reservista. Você sabe o que isso significa? Você está na reserva, querido, só esperando alguém se machucar. Então beija sua esposa, abraça seus filhos, entendeu? Que aí os meus cabelos brancos e os seus cabelos pretinhos não vão fazer diferença. Estando andando, como diz o Flávio, vai todo mundo para a guerra. É essa que é a realidade, querido. Aí se você continua lendo o capítulo, Jesus fala de calamidades. Calamidades sobre a terra, amados. A terra está reagindo às loucuras do nosso coração. A ganância do coração do homem. E aí ele fala em Marcos, de terremotos. Marcos escreve terremotos e fome. Quando você vai para o livro do médico Lucas, Lucas acrescenta pestes, quando ele vai falar sobre essas palavras de Jesus. E o mesmo médico Lucas, quando começa a escrever Atos, ele narra em Atos, querido, que no ano 60 depois de Cristo, uma fome assolou o mundo inteiro. Não foi só a Palestina, foi o mundo inteiro. Tanto que Paulo começou a levantar oferta para levar comida para os irmãos em outras regiões. No ano 70, o vulcão Vesúvio, querido, explode. Destrói com Pompeia e a cidade Herculano. Com uma erupção. Amados, no século XIX, mais de 700 tremores de terra abalaram esse globo, inclusive lugares que nunca tinham visto a terra tremer. Você sabia que já teve terremoto no Ceará? Terremoto no Brasil? Amados, olha as estações. Pergunta para alguém aí, quando é que é outono? Faz calor ou chove no outono? Ele vai perguntar para você, porque a gente só conhece chuva e sol. Está tudo bagunçado, querido. A terra geme por causa das nossas atitudes. E aí, quando tudo isso começa a acontecer, o que a gente faz? Não, agora é o fim. Agora o mundo vai acabar. Não, agora Jesus volta.
E aí toda geração usa a seguinte frase: não tem como ficar pior que isso, cara. Aí morre, vem outra geração, não, realmente não tem como ficar pior que isso. E o fim não chega. O fim, querido, não acontece. Agora, sabe o que isso prova para nós cristãos? Sabe o que essas expressões mostram, querido? Vou falar da minha geração. É que hoje em dia os cristãos estão vendo mais TV, mais jornal, do que lendo a Bíblia. É isso que está acontecendo. William Bonner tem mais poder na sua vida do que Paulo. Vou deixar ele nessa medida, porque eu não quero levar para Cristo. É o que está acontecendo. E aí, amados, a gente fica perdido. Amados, entendam de uma vez por todas uma coisa: sinais de guerras, miséria, imoralidade, amados, não foram nos dados para marcar o fim, não. Pare com isso. Mas tudo isso é para mostrar a nossa impotência, querido. Tudo isso é para mostrar que nós não valemos nada. A gente quer um Deus que cumpra os meus desejos. Eu quero um Deus que se encaixe no meu bolso, no meu tempo e nas minhas particularidades. Se ele passar disso, é demônio. É assim que eu quero. Mas tudo isso, amados, é para mostrar que nós precisamos de um Deus soberano e precisamos de um Salvador. A gente, amados, sério, às vezes eu saio lá na rua ali, lá onde eu moro, e é interessante porque lá a galera fica na calçada conversando. Parece que o pessoal se conhece há muito tempo. Eu vejo as pessoas passando na rua, eu fico, meu Deus, as pessoas estão desapercebidas. Vivendo como se houvesse amanhã, ninguém está preocupado com a tua volta, ninguém está preocupado com o inferno, amado, ninguém está preocupado com nada, desapercebidas. Tudo isso Deus usa para nos mostrar, querido, que a palavra dele sempre vai estar acima da palavra do homem. Um governante anuncia uma guerra, amados, pelo amor de Deus, a gente não pode agir assim. E sobre o fim do mundo, preste bem atenção que eu tenho uma coisa para falar para você. O fim do mundo pode acontecer para você hoje. Hoje à noite pode ser que o seu mundo deixe de existir. Não precisa nem de guerra para isso. Agora, se você tem guardado a palavra do Senhor no seu coração, e se você tem se apoiado nela, ao invés dessa loucura e abundância de notícias que invade a nossa alma, querido, o Senhor tem uma palavra para você essa noite: não tenha medo, porque não é o fim para você, na realidade é só o começo. É o começo da vida que verdadeiramente eu tenho para você. Amados, Jesus está voltando, e Ele está voltando para estabelecer o reino dEle. Então você entende que o meu querer e o seu querer não importa, tudo vai colaborar para a glória dEle. E a gente está preso nessas coisinhas, só que Ele está vindo, e o que eu quero é que quando Ele chegar, a minha salvação esteja garantida. Agora, sabe o que me entristece? E eu estou encerrando aqui. É que, amados, onde é que o mundo vai achar esperança? Onde é que os seus pais, seus irmãos, seus amigos que não conhecem o Senhor, onde é que essas pessoas vão buscar esperança? Se eu que fui chamado para ser luz, se eu que fui chamado para influenciar, se eu que fui chamado para levar esperança para as pessoas, querido, estou abraçando o medo junto com elas.
estou me agarrando às circunstâncias junto com elas. E aí? Não, tenha fé em Jesus, mas nem você não tem. A gente fica brincando com essas coisas, mas amado, se alguém cair endemoniado do seu lado, tem gente que não sabe nem o que fazer. E a gente fica preso nesse processo, querido. E aí a gente está se tornando uma geração que está olhando mais para si. Você tem que acreditar em você, você é capaz, você tem que desenvolver seu potencial. Esquece o resto. Porque todo o resto só quer te derrubar. Isso não é evangelho. Decida hoje as suas convicções. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Mas se você tem se agarrado a essa palavra e tem se esforçado e lutado para viver ela dia a dia, querido, Deus, o Pai, o amigo, tem uma palavra para você. Não tenha medo. Não tenha medo. Se o mal alcançar a sua casa, não tenha medo. Se a fome bater na sua porta, não tenha medo. Se a morte chegar aos teus pés, não tenha medo. É o que Ele tem para dizer para você e para mim. O que mais a gente quer? Deus é bom, querido. E a bondade de Deus me assusta, porque eu não mereço que Ele seja bom comigo. E a Bíblia diz, Paulo vem falando em Romanos, e Romanos é um livro pesado. Inclusive os teólogos chamam Romanos de a pequena Bíblia. Se queimasse todos os outros livros e sobrasse só Romanos, Romanos seria suficiente para o Evangelho permanecer. Paulo vem e diz que Deus permitiu e lançou os homens às suas próprias paixões. Meu amado, Deus é bom. E eu quero me agarrar nele. E eu quero que você também se agarre no Senhor. Porque Ele não falha. E sabe, tudo que nós temos dele hoje é a sua palavra. E aí Ele nos dá o seu Espírito que faz, sabe, essa palavra se tornar real dentro de nós, ter validade dentro de nós. O Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho dele. O que mais eu preciso? Não há curso, não há faculdade, não há nenhuma graduação que o homem possa te oferecer que te faça filho de Deus. Meu desejo é que o Espírito Santo alcance o seu coração. Porque nós estamos, querido, perdidos sem Ele. E não é dizer que apenas crer. Não é dizer apenas que o ama. A gente fala que ama até o cão que a gente cria. Até o periquito que você tem lá na sua gaiola. Até o sim de pelúcia que você, eu te amo. Mas com Deus é diferente. Há uma condição. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é desse que eu recebo amor. É uma vida, é um estilo de vida, e Ele nos chamou para isso, amém? Ele nos escolheu para isso, amém, amados? Ele nos ama, Ele nos amou, mas o amor de Deus, só o amor dele sobre nós, não nos garante salvação. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque ainda não é o fim. É uma pena. Porque eu queria muito que ele voltasse hoje. E eu não realizei todos os meus sonhos pessoais, eu não experimentei tudo o que eu queria experimentar na minha vida. Mas a maior experiência que eu vou viver na minha vida ainda
não aconteceu, não importa o que eu faça nessa terra. Eu quero encontrar o meu Senhor nos céus. E entender o que é a eternidade. Vivendo a eternidade. Com esse Deus tão bom. Com esse Deus que tem cuidado de mim. Com esse Deus que tem provido todas as minhas necessidades e vai continuar provendo. Porque Ele é bom. E porque Ele tem um propósito sobre mim. Não porque eu mereço. Feche seus olhos. Pai, oh Pai, eu confesso que em alguns momentos, Senhor, é difícil até orar, porque dizer o quê?